Aspectos do edital. O candidato, ele receberá nota 0. Então vamos pensar no aspecto 0 ali. Ó, zerou, já era, não teve pontuação positiva atribuída. Vamos pensar nisso? Então olha só. O candidato receberá nota 0 na pontuação definida para cada questão discursiva em caso de fuga ao tema. Professor Vitor, mas isso eu jamais faria. Olha, parece um pouco mais simples e às vezes até mais recorrente do que você imagina. Em uma resolução de questão ou em uma resposta com um mínimo de 10 linhas e no máximo 15, se o candidato não está preparado para aquele padrão de resposta imediato, impactante, uma resposta pronta, ele pode acabar se perdendo. Como é que o candidato acaba se perdendo em relação à resposta de uma questão discursiva com um mínimo de 10 linhas e no máximo 15? Ele acaba tendo aquela tendência a buscar o padrão redacional que ele conhece, que é aquela coisinha da introdução, dos parágrafos de ambientação, de desenvolvimento, e nisso você acaba perdendo tempo em relação à resposta e ao trato do assunto, e acaba tratando de questões paralelas, de questões que circundam, de questões próximas, mas não aprofunda a sua resposta. Então jamais ignore a possibilidade de que, infelizmente, você possa fugir do tema. E às vezes você foge do tema, e eu vou te mostrar como, quando a resposta não tem questão. Ou, desculpe, quando a questão não tem resposta. Quando eu falo quando a resposta não tem questão, é porque às vezes você responde, mas não tem nada vinculado a ela. Mas a ideia é essa, você tem uma questão e de repente você não consegue trazer uma resposta pertinente, porque ou você não sabe, ou dois, você não entendeu. Mas nós veremos isso aqui mais adiante, tá bom? Então olha só, o candidato quando ele foge ao tema, ele tem atribuição de pontuação 0. Quando o candidato também produz quantidade de linhas inferior a 10, ele também terá atribuição de nota igual a 0. Professor, mas e por que eu não vou ter atribuição de nota igual a 0 se eu ultrapassar as 15 linhas? Porque qualquer fragmento de texto, já está tratado no edital, redigido fora dos limites ali da pontuação ou em excesso, vai ser desconsiderado. Então o examinador, se ele trouxer ali para você uma pauta, ou seja, uma folha de resposta com 20 linhas, não significa que você vai usar as 20 linhas. Significa que o que for escrito além daquilo será desconsiderado. Professor, mas espera aí, deixa eu pensar numa situação aqui possível. Vamos pensar. Eu estou na 12ª linha. E aí eu comecei a escrever a 13ª, a 14ª, a 15ª, e eu percebi que o meu conceito foi incorreto. Eu ainda tenho quantidadezinha maior de linhas ali. Eu anulo aquelas linhas e escrevo na 16ª, na 17ª, na 18ª, o examinador vai compensar. Olha, isso já aconteceu e em uma situação eu consegui o recurso para o aluno, alegando que aquelas linhas foram invalidadas, que elas não foram utilizadas e que as linhas efetivamente redigidas deveriam ser computadas dentro da quantidade de produção textual. O que aconteceu? A banca comprou a ideia e aceitou o recurso, mas isso não é tão comum. Então o que eu recomendo que você faça? Vai fazer anulação de algum conteúdo? Vai riscar alguma parte? Uma linha, está ótimo. Por quê? Quando você começa a perceber que houve uma contradição argumentativa, você já para naturalmente. Então, tente ficar ali no nosso limite das 15 linhas, mesmo considerando que você tenha feito a eliminação de uma ou duas linhas. Isso vai te trazer segurança, tá certo? Então, quando você ficar aquém da quantidade de linhas estipuladas e quando houver identificação em local indevido. Não confunda exceder a quantidade de linhas, que são 15 linhas, por exemplo, se você chegou à 16ª ou à 17ª, com o fato de promover marcas de identificação. Promover marcas de identificação significa você escrever na lateral, ou até mesmo na quantidade superior de linhas, mas quando você identifica lá um nome, um apelido, um símbolo, não faça isso. Terminou o seu texto, simplesmente preserve a sua folha de respostas, tá certo? Eu conheço candidato que foi eliminado, e assim, parece brincadeira, mas não é. O candidato pegou a caneta, terminou a prova de redação e viu que havia linhas ali em excesso. O que ele começou a fazer? Começou a fazer pontinhos, começou a bater a ponta da caneta na redação. É óbvio que ele acabou criando ali uma situação provável de identificação do candidato. Ah, eu conheço o examinador, eu tenho as manhas aí, um contato, eu vou ver se a minha redação cai lá nas mãos do fulano, tal, vou fazer um símbolo aqui que ele vai identificar. Meu amigo, é claro que tudo é marcado pela correção, pelo sigilo. As situações de fraude ainda podem existir? Claro que sim, mas elas são mínimas na atualidade.
mas mesmo assim é interessante que você não seja o elemento fornecedor de elementos ou de variações ou de possibilidades de que a banca faça a sua eliminação de forma precoce. O que o examinador quer? Ele quer simplesmente eliminar logo os candidatos e selecionar a quantidade que ele precisa. Então, não seja você o seu próprio algoz, tudo bem? Então, são 3 aspectos que eu preciso que você busque aí e guarde na memória. Quando você fala de assunto distinto do tema, quando você fica aquém da quantidade de linhas e quando você promove marcas de identificação. Eu sei que é repetitivo, você já tem um nível de produção e de realização de concurso e de provas bem mais avançado do que isso, só que é sempre bom repetir, tudo bem? Outro aspecto também que nos chama a atenção é a quantidade de questões a serem respondidas. Estávamos habituados àquele padrão de redação com 30 linhas, ou às vezes até com 50, 60, mas que você tinha um tema único, tópicos indicados como abordagens obrigatórias, e você desenvolvia o seu texto de forma progressiva, coerente e conclusiva. Ok. Quando pensamos em questões, a primeira observação é a de limitação das linhas, ou delimitação, 10, 15. Significa que o examinador provavelmente apresentará uma questão pontual e que você vai ter que ter de imediato a resposta para ela. Não perca o seu tempo enrolando, não perca tempo ambientando, responda efetivamente o que for proposto pela banca. Professor, mas pode ser que não venha uma pergunta, pode ser que o examinador faça uma afirmação, uma exposição, que ele deixe algo em aberto para que eu conclua, que possa haver cálculos, pensando, por exemplo, em química, pensando em engenharia, já que você tem ali a parte de cálculos aplicados à engenharia, cálculos aplicados à física, perícia criminal, química aplicada à perícia criminal, pessoal da biologia também, você tem dendrometria, você tem vários aspectos relacionados à possibilidade de que você faça indicações de limites, de espessuras, de cálculos, de conclusões. Então o importante é, por favor, responda. Foi proposto? Traga a sua resposta, não fuja do assunto, tá ok? Então serão 4 questões. Essas 4 questões, elas têm que ser respondidas no tempo de realização da prova, né? Você vai ter que ter a percepção de reserva de tempo para resolver a sua prova discursiva. E essas questões, elas têm um valor máximo de 100 pontos. Então, se você fizer a distribuição proporcional, dá 25 por questão discursiva. Só que aí, lá nos critérios de avaliação, você vai ver que tem lá texto, argumentação, coerência argumentativa, elaboração crítica. As notas não são distribuídas proporcionalmente. Já, isso eu vou reservar o direito de promover um elogio, né, um autoelogio. Já há 3 anos eu comento com os alunos em redações, em preparatórios voltados para as provas discursivas. A elaboração crítica ela tem ganhado peso. A elaboração crítica ela tem ganhado peso em resoluções de questões e principalmente em provas discursivas. E não significa elaboração crítica baseada em ofensas, baseada em ironias, baseada em subentendidos. É uma elaboração crítica que provoque reflexão, que traga argumentos que façam com que o seu leitor chegue a uma conclusão, mas a conclusão que eu defino como soco no estômago. É aquele momento que você impõe a sua opinião crítica e que o examinador para assim e fala, realmente. Ou seja, ele tem que concordar com você. Se você consegue promover ou extrair do seu examinador uma interação com o seu texto, você já tem um caminho bem preenchido, um caminho bem preparado rumo à sua aprovação. Tá ok? Então, 4 questões, cuidado para não cair naquele padrão de redação comum, introdução, desenvolvimento e conclusão, não haverá espaço disponível para isso. E você precisa atingir uma pontuação mínima igual a 60 pontos, considerando as suas avaliações, tá certo? Cuidado com isso também, que é fator de eliminação. Quando pensamos nos critérios de correção, somos obrigados de novo a voltar para o edital e a pensar na planilha de correção. Em aula futura, trabalharei com os senhores um modelo de planilha indicando, olha, isso aqui significa tal coisa, o examinador vai tirar a pontuação disso aqui, faremos avaliação de textos, nós seremos corretores também, porque a melhor forma que você tem de entender a dinâmica de uma avaliação é se colocando na condição de avaliador. É provocando em você as mesmas dúvidas que o examinador terá na hora de fazer a sua avaliação. É claro que ele tem expertise, tem tempo, tem conhecimento técnico que faz com que ele saiba sair das armadilhas. Mas eu quero que você passe pela mesma vivência, para que você tenha as mesmas angústias que o examinador tem na hora de decidir para cima ou para baixo em relação à atribuição de nota.
na hora de dizer se houve ou não erro gramatical, na hora de tomar decisão se é ou não é uma situação de ausência de coerência. Tudo bem? Então, o que queremos em relação às notas do concurso? O que queremos conquistar? Nós temos 4 aspectos que serão avaliados pela banca. O TX, que na realidade tema e texto, argumentação, coerência argumentativa e elaboração crítica. Perceba a variação de notas. Como eu te disse, são 4 questões valendo 100 pontos e 25 para cada uma. Se fizéssemos proporcionalmente aqui a colocação da elaboração crítica em relação às outras notas que foram atribuídas, nós teríamos 5 pontos também, o que não fecharia. Você teria que atribuir peso à prova de redação para chegar àquela pontuação, talvez 1,25. Então, o que chama a nossa atenção aqui é o seguinte: elaboração crítica são 10 pontos, texto e tema 5, argumentação 5, coerência argumentativa 5. Normalmente é complicado você explicar para o candidato a diferença clássica entre estas 2 situações que estão aqui presentes, a argumentação e a coerência argumentativa. Mas, por meio do passo a passo, nós chegaremos lá. É diferente você simplesmente apresentar o argumento e esse argumento se encaixar de forma harmônica, de forma coerente, de forma precisa, de forma desenvolvida dentro da linha de argumentação do texto. Então, cuidado, porque são notas muito próximas, mas eu tenho experiência de já ter passado por situações que eu vi o candidato atingir a nota máxima na argumentação e zerar a coerência argumentativa. Por quê? Por conta do tipo de articulação que ele promoveu dentro do texto. E é incomum, é anormal que o candidato atinja essa pontuação e jogue no lixo de baixo aqui. Tudo bem? Então, vamos ao que nos interessa, passo a passo também, um desses pontos aqui, por vez, para que a gente avance. Texto e tema. A pontuação máxima será igual a 5 pontos, serão verificadas a adequação ao tema, de novo aquela insistência com você em relação a, por favor, não fuja do tema, adequação ao tema, pertinência ao tema proposto, simplesmente explicando o que significa, adequação à proposta, pertinência quanto ao gênero, né, o tipo textual proposto. Ou seja, geralmente essas questões discursivas, elas têm uma pegada dissertativa. Você não vai produzir um texto narrativo, talvez até um texto com passagens descritivas, mas é fora do perfil, fora do padrão, que você produz um texto com viés narrativo. Então, de repente, o examinador fez a apresentação de uma situação e você começou a narrar o fato, começou a narrar a história. Se não couber essa perspectiva narrativa na redação, e geralmente não cabe, você vai estar fora do tipo, do gênero, do formato, da configuração do texto. Você pode ser simplesmente penalizado com atribuição de nota 0. A organização textual. Quando nos referimos à organização textual, é literalmente a distribuição das informações, e é claro que dentro de um aspecto estético também. Evite o cometimento daquelas grosserias que eu havia comentado na aula anterior. Você vai perceber que isso vai ser bem efetivo, bem interessante para a sua apresentação textual, ok? Mas o que nos chama atenção efetivamente aqui é falar do assunto proposto. Começou a sua produção de texto, não falou do assunto proposto, você está fora. E se estiver fora, meu amigo, sinto muito, pontuação não será atribuída à sua dissertação, à sua redação ou à resposta da sua questão, ok? Então, com esse viés, eu quero que você me ajude a avaliar um exemplo e verificaremos se, com relação ao tema proposto, a abordagem foi adequada. Se o candidato ele falou daquilo que foi proposto pela banca e tentaremos atribuir nota ao tipo textual produzido por ele. Eu fiz o fracionamento aqui, 1,25, 2,5, 3,75 e 5, que é a pontuação máxima. Isso aqui não é efetivamente o padrão de correção da banca. O que eu fiz foi fragmentar um pouco mais para que você possa perceber a progressão em relação ao ganho de nota. Isso aqui pode ficar em torno de 1, 2, 4 e 5, pode sofrer alguma oscilação, não há obrigatoriedade de que a banca faça essa distribuição proporcional. Eu fiz para que você consiga visualizar o que chama a sua atenção. E note que eu não coloquei 5 opções. Eu não fiz o fracionamento em 1, 2, 3, 4, 5, por quê? A tendência quando você avalia um texto é que você atribua a nota do meio. Se você estiver na dúvida, você vai dar a nota do meio. E eu quero te obrigar a perceber se a pontuação deve ser prejudicada, punida, ou se ela deve ser ampliada. Porque é muito conveniente você ficar ali com a pontuação intermediária, viu?
Vamos lá. Importância do investimento em educação. Nós temos aqui um tema, importância do investimento em educação. Eu vou repetir, importância do investimento em educação. E eu quero que você me ajude com o seguinte. Indique, por favor, quais são as duas palavras fundamentais do título, do tema, que obrigatoriamente tem de aparecer no nosso texto. Quais são as duas? Importância do investimento em educação. Pessoal, uma eu tenho certeza. Qual? Educação. Concordo com você. Só que aí ficaremos na dúvida. É importância? É investimento? Ou seja, se eu tivesse que limitar para você e melhorar o tema ou reduzi-lo, você viraria para mim e diria, Vitor, o tema é investimento em educação. Ou você diria, o tema é importância em educação, importância do investimento. Está percebendo que quando você é pressionado, você começa a perder a coerência em relação ao tipo de delimitação que você pretende. Está percebendo que começa a parecer mais natural o candidato fugir ao tema do que nós comentamos anteriormente? Ou seja, quando eu te falei, olha, é natural, é possível, né? Natural não, mas é possível um candidato saia do tema. Não, professor, isso eu não faço porque eu já tenho experiência em redação. Eu concordo com você, mas bastaria aqui a escolha de um elemento mal colocado para que o candidato não estivesse falando do que foi proposto. Então, só voltando ao nosso tema. Importância do investimento em educação. Vamos ver o que o candidato trouxe como texto e vamos avaliar se realmente ele está na temática sugerida. Uma das grandes dificuldades em se avaliar a importância dos investimentos em educação, uma das grandes dificuldades em se avaliar a importância dos investimentos em educação, olha que interessante, importância dos investimentos em educação. Se eu pegar aqui o meu tema, eu posso dizer que há absoluta identificação entre o tema e a situação proposta. Só que cuidado, isso aqui podia ser só um argumento paralelo, poderia não ser a ideia central. Vamos ver se é a ideia central. Uma das grandes dificuldades em se avaliar a importância do investimento em educação. Opa, ele está dizendo que a importância do investimento em educação, ele apresenta uma dificuldade avaliativa. E ele diz que é uma das dificuldades, ele não diz que as dificuldades são. Parece razoável. Uma das grandes dificuldades em se avaliar a importância dos investimentos em educação advém do fato de que estes, o elemento aqui de retomada, os investimentos em educação, não apenas influenciam as condições de vida daqueles que se educam, efeitos privados da educação. Ok, beleza? Então, uma das dificuldades é avaliar. Vamos ver aqui, não apenas a influência das condições na vida daqueles que se educam, daqueles que estudam. Mas essa dificuldade também de avaliar a importância do investimento também está relacionada a aqui, efeitos, mas também geram uma série de externalidades sobre o bem-estar daqueles que os rodeiam. Uma das grandes dificuldades, segundo o nosso autor do texto, para você avaliar a importância do investimento, é que você não tem como avaliar, não é adequado você avaliar apenas o efeito privado da educação, que é em cima da pessoa que estuda. Mas você precisa avaliar também o impacto que isso provoca naqueles que o rodeiam. Interessante o parágrafo. Na minha opinião, parece que ele está mantido aqui no tema, que ele fala do tema, só que eu achei confuso. Ele usa elementos anafóricos de retomada e de avanço, de projeção, os elementos equidistantes, este, aquele. Você precisa ler o parágrafo pelo menos 2 ou até 3 vezes para chegar ao entendimento do que ele pretende. Então, aqui nós já perderíamos um pouquinho de um fator chamado clareza, ou seja, para a produção redacional, ela é determinante. Eu mudaria o parágrafo dizendo: a importância dos investimentos em educação advém dos efeitos provocados em quem se educa e nas pessoas que o circundam. Eu faria isso. Mas é um texto, é uma produção, uma linguagem diferente, com uma pegada diferente, mas eu faria algo um pouco mais objetivo, com maior clareza e com maior direcionamento. E aí, como eu te falei, é o convite. 1,25, 2,5, 3,75, 5. Eu sei que seria extremamente arbitrário da minha parte atribuir uma nota, porque eu faço isso o dia todo. Eu gostaria que, se você tiver um tempinho, que você pause, pode pausar a aula agora, não tem problema, que você refaça a leitura do texto, que você, na condição de examinador, pense em uma nota que seria atribuída a este candidato. Tudo bem? É o seu exercício, é o seu momento, fique à vontade.
Continuando, mas na minha opinião, ele está no assunto. Essa é a verdade, ele não fugiu do tema. Pensemos aqui mais um pouquinho em relação à próxima temática, que é a de argumentação. Pontuação máxima também igual a 5. Serão verificadas a especificação do tema, cuidado, o conhecimento do assunto, a seleção das ideias distribuídas de forma lógica, concatenada e sem fragmentação, e a apresentação de informações e fatos e opiniões pertinentes ao tema, com articulação e consistência de raciocínio, sem contradição, estabelecendo um diálogo contemporâneo. Olha que interessante. Ele fala aqui que estabelecendo um diálogo contemporâneo é a linha argumentativa vocabular e de pensamento da visão contemporânea. Ou seja, não adianta você chegar aqui tentando produzir um texto com uma visão do século XVIII, porque, sinto muito, ela não será acolhida pelo examinador, não será acolhida pela banca. Você vai ter que ter dinamismo e muito mais do que dinamismo. Vivência contemporânea, percepção de modernidade nos seus argumentos. Sem contradição, de forma progressiva, de forma não fracionada, de forma não quebrada, de forma que você consiga terminar a leitura do texto e respirar. Eu brinco com os alunos da seguinte forma, eu falo o seguinte, que a sua produção textual, no aspecto da argumentação, ela tem de ser literalmente uma experiência a dois. Entendeu, né? Terminou a experiência a dois, você tem que sentir vontade de fazer o quê? Fumar um cigarro, para relaxar, porque foi bom. Ou seja, a sua redação ela tem que ter um ritmo de início, de ambientação, ela tem de ter progressividade, com picos, e ela tem de entrar numa zona de calmaria. Se você pensar num voo, seria mais ou menos isso. Decolou, com tranquilidade, costuma ser um momento tenso, mas decolou, manteve ali a velocidade de cruzeiro durante o tempo do trajeto, e o comandante indicou, atenção, tripulação, preparar para o pouso. E aí você já aperta o cinto, volta a sua poltrona para o local normal, e de repente você percebe o avião perdendo altitude e tocando o chão de forma suave. Sendo um voo sem intercorrências, meu amigo, será uma experiência maravilhosa. Eu posso, fofoca, vou falar de carteirinha aqui. As minhas experiências de viagens. As aeronaves com maior porte, geralmente são as mais suaves em relação a decolagens e pousos. Quanto menor o bichinho, vai chegando perto do teco-teco, meu amigo, o negócio é vento para lá, vento para cá, vai pousar, você percebe a coisa balançando de um lado para o outro. Então, ou seja, essas experiências elas podem ser usadas para que você pense na sua produção textual. Faça uma apresentação suave para o examinador, falando do assunto com clareza. Não promova quebras, pontuações excessivas, fragmentações de parágrafos em excesso e finalize, mas sinalize para ele que a finalização está próxima, que a resposta foi concluída, tá certo? Então vamos pensar aqui num exemplo possível e avaliar se você novamente conseguiria atribuir a nota. Projetos sociais para jovens pobres. Projetos sociais para jovens pobres. Beleza, vamos lá. Os projetos sociais voltados para os jovens de baixa renda, são sinônimos. Baixa renda, pobre, eu teria utilizado o termo que foi apresentado pelo examinador, mas baixa renda, tranquilo. E aí vem aquela discussão, professor, para sociologia, para o serviço social, políticas sociais, as ações afirmativas, são sinônimos. Tá? Eu posso até concordar com você, não estou discordando. O que eu estou dizendo é que eu teria utilizado o mesmo termo empregado pelo examinador, pelo menos na apresentação. Depois eu apresentaria, desenvolveria sinônimos, mas na abertura eu usaria os mesmos termos. Os projetos sociais voltados para os jovens de baixa renda costumam ter características semelhantes quanto à sua forma. Ainda que existam muitas diferenças dependendo dos objetivos e das temáticas tratadas. Opa, olha só que interessante. Projetos sociais para jovens pobres. Os projetos sociais, importante você sublinhar, porque tem que saber se você está no assunto, os projetos sociais voltados para os jovens de baixa renda, beleza? Como ele não direcionou o que ele quer sobre os projetos sociais, o nosso autor achou a linha de argumentação dele. Ele afirmou que os projetos costumam ter características semelhantes quanto à forma. Na concepção, são idênticos. Ainda que existam muitas diferenças dependendo dos objetivos e das temáticas tratadas. Jovens pobres em situação de rua, jovens pobres envolvidos no uso de drogas, jovens pobres grávidas, jovens pobres negros, jovens pobres de famílias fragmentadas, ou seja,
Você pode ter uma concepção comum, um ponto de construção comum, mas por meio de direcionamentos específicos. É interessante essa abordagem, gostei. Tais características revelam uma série de concepções sobre o que é ser jovem, pobre, e sobre a juventude e a pobreza em nossa sociedade. Tais características que são as diferenças marcadas aqui pelo nosso autor. Interessante. Então, olha só, parece que ele vai desenvolver um diálogo falando da pobreza, mas nas suas diversas visões, e esse diálogo ele vai estabelecer uma interface com a juventude pobre do Brasil e o que é ser jovem pobre no Brasil. Interessante a busca, interessante a proposta. Os argumentos são coerentes, são progressivos, não tem quebras. A divisão aqui, ó, em relação ao período, é uma divisão natural, é uma pausa natural. Quando eu falo pausa natural, não estou dizendo que vírgula ou que ponto seja pausa para respirar. Eu estou dizendo que é uma pausa natural no pensamento para que ele possa progredir. Tudo bem? Eu vou te deixar livre mais uma vez, vou tentar não te influenciar, para que você atribua a pontuação que você considera razoável em relação aos aspectos do edital no quesito da argumentação. Se o argumento trazido pelo candidato é um argumento que tem progressividade, que tem coerência, que tem continuidade, não há quebras, né, desculpe, e se ele não é contraditório na sua argumentação. Tá certo? Fique à vontade, a pontuação é sua. Caminhando um pouquinho, nós temos também a coerência argumentativa. E aqui, a argumentação e a coerência, elas precisam ser diferenciadas para que você possa conquistar as duas pontuações. Vamos lá? Coerência argumentativa, pontuação máxima igual a 5, será verificada a coerência argumentativa em relação à seleção e ordenação dos argumentos, em relação à implicação ou adequação entre as premissas e condições que delas se tiram e entre as afirmações e as consequências que delas são decorridas. Então você apresentou o argumento, como na informação anterior, no exemplo anterior. Esse argumento ele é consistente? Ele é coerente? Ótimo. Vamos ver do que esse argumento é capaz? O que ele pode implicar? Ou quais seriam os retrocessos provocados por essa argumentação? Significa uma visão de ampliação. Esse tipo de correção argumentativa é um tipo de correção argumentativa que efetivamente se adequa ao padrão de redação com 30 linhas. Mas trabalharemos com o que, né, estiver à mão. Então, o que eu recomendo? Que você faça a apresentação do argumento, tal qual o exemplo anterior, mas que você não vá além dessa apresentação no desenvolvimento, que você já caia para a coerência argumentativa. Exponha o argumento e já trabalhe logo as suas relações de causas e consequências, implicações ou não, premissas e valores que podem ser extraídos daquela argumentação. Você vai ter que compactar o seu texto, então não haverá espaço para que você fique prolongando comentários. Tudo bem? Agora, qual é o risco principal em relação à coerência argumentativa? O que o examinador vai procurar? O que o examinador quer buscar? O examinador ele quer absolutamente aqui, ó, saber se as consequências são coerentes. Ele quer saber a relação de ordenação, desculpe, a seleção de ordenação, em que sequência progressiva eles aparecem, se há um encadeamento natural desses argumentos. E aí um aluno perguntou uma vez o seguinte: professor, se eu tenho 3 argumentos obrigatórios que eu tenho que colocar na prova, como é que eu faço? Eu tenho que obrigatoriamente seguir aquela sequência que o examinador apresentou? Por exemplo, vamos pensar num concurso da banca CESP, que é muito comum também, que vocês já tenham passado por isso. Alguns conhecem mais o CESP do que a banca IADES. Vamos pensar, o CESP colocou lá um tema e disse: aborde obrigatoriamente A, B e C. Professor, eu preciso colocar na mesma sequência A, B e C? Eu já disse algumas vezes que não. E eu já vi provas que o candidato recebeu nota máxima e não colocou. Mas eu também já encontrei avaliações fazendo recursos que não tinha nenhum outro argumento para o examinador tirar a pontuação, exceto a sequência natural dos argumentos que ele indicou lá, que ele apresentou. Como no seu texto dificilmente haverá essa sequência de imposição obrigatória, pode até ser, né? São 4, né? Mas a tendência é que não aconteça isso, eu recomendo que você, fazendo a abertura, fazendo logo a sua afirmação, desenvolva, amplie os seus argumentos na mesma sequência que você colocou logo de cara. Tudo bem? Isso fará com que o examinador tenha um entendimento natural do seu texto, uma sequência absolutamente linear de pensamento. Isso facilita muito a atribuição de nota. Agora, o que eu gostaria que você, por favor, prestasse atenção é que o examinador aqui, ele não foi absolutamente claro
em relação ao impacto das consequências ou das contradições. Parece que está no quesito anterior, mas não, olha isso aqui, ó, quando ele pede adequação entre premissas e conclusões, ou seja, tem que ser totalmente coerente, não pode haver contradição, e a relação entre as consequências decorrentes das afirmações que você fez. O que você precisa observar efetivamente? Eu vou te dar um exemplo aqui, eu acho que ele será mais efetivo do que qualquer outra situação que eu possa, né, impor para você. Pena de morte no Brasil. Pena de morte no Brasil. Estou falando de polícia, então vou pensar. A pena de morte deve ser implementada no Brasil. Ponto. O candidato está falando do assunto, ele tem opinião a respeito, ele é convicto e ele não trará nada que fuja dessa linha de argumentação. A pena de morte deve ser implementada no Brasil. Vamos ver por quê? Pois, diariamente, são praticados crimes para os quais as penas restritivas de liberdade não representam as medidas proporcionalmente adequadas. Muito bom, candidato, parabéns. Então, para ele, não estou dizendo parabéns pela implementação da pena de morte, estou dizendo que ele foi absolutamente coerente. A pena de morte deve ser implementada, e por que ela deve ser implementada? Porque para ele as penas restritivas de liberdade não são as penas proporcionalmente adequadas a uma pessoa que acaba cometendo um tipo de crime que poderia ser enquadrado ou punido com a pena de morte. Beleza? Só que aí o candidato vai dar logo um chute na canela. Parece que ele ficou arrependido. Parece que ele está sentindo remorso. Parece que o candidato olhou para o concorrente ao lado ali na hora da prova e falou: esse cara está com carinha de que está com jeitinho de que precisa mais da vaga do que eu. O que eu vou fazer? Eu vou minar a minha avaliação. Eu vou dar um chute na minha canela. Eu vou abrir espaço para que ele passe. Olha como ele tem cara de coitado. Eu vou ajudar. O que ele falou aqui? Proporcionalmente adequadas. Olha só, são praticados crimes para os quais as penas restritivas de liberdade não representam as medidas proporcionalmente adequadas, apesar de apenas Deus poder tirar a vida. Meu amigo, você está doido? Como é que você vai virar e vai construir uma redação falando que a pena de morte é adequada, que a pena de morte deve ser implementada, que a criminalidade está aumentando, que a atividade policial ela fica fragilizada quando você não pune exemplarmente aqueles que praticam determinados crimes, e lá na frente você vira e fala: só Deus pode tirar a vida. Ou seja, esse argumento é muito mais forte do que qualquer coisa que você tenha produzido antes. O fato de você falar do direito à vida e vincular isso a Deus, isso simplesmente invalida qualquer tentativa que você tenha de convencer alguém de que a pena de morte é adequada. Então, quando pensamos em, cuidado, coerência argumentativa, pensamos em argumentos que se harmonizem, em argumentos que tenham causas e consequências, premissas e conclusões que possam ser absolutamente lógicas, que se eu não fizesse a leitura do seu texto, eu chegaria, quando eu falo leitura, a leitura na totalidade, eu chegaria a uma conclusão natural. Se eu eliminasse aqui, ó, apesar de que Deus, apenas Deus pode tirar a vida, se alguém virasse para mim e perguntasse: Vitor, depois disso aqui, ó, depois de que as penas não são proporcionalmente adequadas, o que o candidato falaria? O que o candidato diria? Eu viraria para você e diria: olha só, provavelmente ele citaria um exemplo de um país no qual a pena de morte foi implementada e foi exitosa. Eu pensaria nisso. Eu jamais pensaria no fato que o cara vai falar que só Deus pode tirar a vida, porque isso aqui invalida totalmente a linha de argumentação dele. Tranquilo? Então, muito cuidado com a coerência argumentativa, que é uma nota de ampliação, não é apenas uma nota de retirada, uma nota de passagem. Sinto muito. E eis aqui a nossa conquista. Elaboração crítica. E eu já vou ser bem enfático com você porque você é adulto. Não escreva palavrões. Não escreva palavrões, professor. Como assim? Não escreva palavrões. É absolutamente tendencioso o fato de que o candidato se irrite e coloque ali situações deselegantes, desagradáveis e grosseiras. Se a gente pensar principalmente nessa bipolarização política, aí a coisa descamba. Então, eventualmente, o examinador colocou ali tema de redação, pensando na parte básica, já que ele pode pegar todo o conteúdo programático. A necessidade de quórum tal para aprovação do processo de impeachment, tererê, tarará, tarará. Essa adequação constitucional representa o princípio da democracia. Bom, e aí o candidato coloca lá, caramba, ou seja, para que palavras com esse nível? Não há razão para isso. Então, insisto, eu já presenciei candidato que colocou o palavrão na redação e é óbvio o que aconteceu, nota reduzida, não faça. Outra situação, quando pensamos em elaboração crítica, não pensamos necessariamente em ironia ou em ironizar a situação.
Se você pensar nos nossos autores e nos cronistas, nos repórteres que temos espalhados Brasil afora, nas redes abertas e fechadas, nos jornais da mídia impressa, você acaba tendo alguns nomes que vêm à sua mente. Gilberto de Menstein, o Arnaldo Jabor, o William Vac também, da Rede Globo, da Globo News, tem realmente uma pegada, eles têm uma pegada crítica que é muito ácida. Só que, eventualmente, você consegue identificar que houve um excesso. Você consegue bater o olho e perceber, isso eu não teria dito. Ou então, caramba, esse cara pensa de uma forma diferente. Esse cara tem um pensamento que é fora do que eu já tinha concebido. Ou seja, você pode ser alçado ao céu, com uma sensação de plenitude, porque a crítica foi muito bem construída, da mesma forma que você pode se sentir envergonhado, constrangido, tipo, esse pensamento não me representa, entendeu? Então, quando pensamos na crítica, nós pensamos no ponto de reflexão, no ponto de parar para analisar, não no ponto de simplesmente virar e dizer, olha, eu não quero que tal coisa aconteça, porque isso, aquilo, com ofensas, com situações trágicas, nada disso, ok? O ponto de crítica é o ponto da reflexão. Vamos ver aqui o que ele quer. Vale 10 pontos. Serão verificadas a elaboração de proposta de intervenção relacionada ao tema abordado. Olha que interessante. Solucione a questão. Traga uma proposta interventiva, uma proposta que mude a percepção do que está sendo apresentado pelo examinador ou que resolva a situação. E isso se aproxima muito de um tipo de texto chamado de estudo de caso. Só que aí vem a questão, o estudo de caso ele vai te dar um espaço razoável para você resolver o caso. Se isso acontecer, você vai ter que fazer um mini estudo de caso. Vai ter que resolver o caso dentro de uma delimitação pequena de espaço, mas vai ter que resolver, tá ok? Aqui, a pertinência dos argumentos selecionados, fundamentados em informações de apoio, estabelecendo relações lógicas que visem propor valores e conceitos. Parece que está falando da mesma coisa anterior, não parece? Olha só. Fundamentos, informações que de apoio, que estabeleçam uma relação lógica. Toda essa relação lógica, ela permeia a redação na totalidade. Então não tem para onde você correr. Mas o que interessa aqui? Proposta de intervenção que solucione e que traga valores e conceitos. Que seja absolutamente de bom gosto. Que seja educado, que seja equilibrado, que seja reflexivo. Conseguiu entender? Eu vou te dar um exemplo aqui de algo que não representa o que eu gostaria que você fizesse com uma redação, tá certo? Então, nós vamos aqui ao extremo mesmo, para que você não cometa os erros na hora da avaliação. E, para o quesito anterior também, da coerência argumentativa, você tem lá a distribuição de notas. Dê sua nota, seja o avaliador do momento. Gastos com os grandes eventos esportivos. Gastos com os grandes eventos esportivos. Provavelmente, se referindo à Copa de 2014 e aos Jogos Olímpicos do ano de 2016. Vamos ver o que ele fala. Em ações solitárias, estranho, o Ministério do Esporte consegue produzir estragos de bom tamanho nos cofres federais. Até aí vai lá. Em parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro, é capaz de abrir um rombo de assustar banqueiro suíço. Opa, aqui já começou a ficar irônico, começou a ficar meio deselegante. Embora brasileiro, nem Deus pode antecipar as dimensões da gastança. Aqui ele já pulou o corguinho, perdeu as estribeiras, já está fora de um padrão razoável, de um padrão equilibrado, educado, de reflexão. Ele não está mais provocando em você, leitor, a crítica. Ele está provocando em você o repúdio às palavras que aqui foram colocadas. Nem Deus pode antecipar as dimensões da gastança, agora que o governo transformou a dupla em trio. Aqui você tem até uma perspectiva de associação criminosa, né? Fica feio. Como a Copa de 2014 e os Jogos de 2016 exigem aeroportos de primeiro mundo, a tentativa de superar novamente o recorde mundial, né? Deve ser o recorde mundial da gastança, contará com a participação da Infraero. Olha só que interessante. Parecia, desde o início, que o caminho do texto era um caminho um pouco mais pessoal, era um caminho de maior proximidade em relação à opinião do autor. Mas, já a partir da terceira, da quarta linha, você já percebe que ele perdeu os limites da reflexão. Ele não foi capaz de provocar em você uma reflexão coerente. Ele não foi capaz de virar para você e dizer, em um país com 10 milhões de desempregados, o governo do Rio de Janeiro busca verba suplementar
para a construção do velódromo das Olimpíadas, gastando 25 milhões de reais. Em um país onde as pessoas morrem de fome, o governo permite que medicamentos e que alimentos sejam perdidos em galpões, em depósitos, o que nos traz a seguinte reflexão, ou que leva à seguinte reflexão: são as melhores pessoas que estão conduzindo o país neste momento? Independentemente do partidarismo, mas o que eu quero provocar em você é o seguinte: os argumentos, eles têm que ser argumentos que já causem comoção, mas sem o apelo do chororô, sem o apelo do melodrama. São argumentos que, organizados, com situações práticas, podem provocar em você a reflexão. Poxa, as pessoas morrem em hospitais e os medicamentos estão sendo perdidos. As pessoas morrem de fome e prefeituras jogando merenda escolar fora porque não conseguiram utilizar dentro do prazo. Ou seja, situações firmes que provoquem reflexão, mas que não sejam ridicularizantes, irônicas, de mau gosto ou de falta de educação. Tá ok? Então vamos pensar um pouquinho além, vamos ao nosso avanço textual aqui, tá bom? Vistas as situações atribuidoras e ganhadoras de notas, o que nos chama a atenção neste exato momento? Pensando em questões discursivas, o que o examinador pode trazer como proposta para cobranças efetivamente apresentadas para os senhores? Mas isso no próximo bloco. Meu tempo está estourado.